E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão que fala sobre hidrostática, e a questão diz o seguinte: 3 esferas maciças e de mesmo tamanho, de isopor, alumínio e chumbo, respectivamente 1, 2 e 3, são depositadas num recipiente com água. Então nós temos esferas de materiais diferentes, mas de mesmo tamanho e todas dentro da água. A esfera 1 flutua porque a massa específica do isopor é menor que a da água, mas as outras duas vão ao fundo, né? Veja na figura a seguir. Porque embora a massa específica do alumínio seja menor que a do chumbo, ambas são maiores que a massa específica da água. Se as intensidades dos impulsos exercidos pela água nas esferas forem respectivamente E1, E2 e E3, tem-se, e aí a gente tem que definir então qual é a relação dos impulsos. Beleza? Beleza. Então, aqui primeiro a gente tem que lembrar como que calcula empuxo, né? Porque a partir da equação do empuxo a gente consegue fazer algumas relações. Então, como que eu calculo o empuxo? A gente tem que lembrar lá na matéria de hidrostática, princípio de Arquimedes, né? Que o empuxo ele é calculado pelo produto do volume de fluido deslocado, densidade do fluido, no caso ali da água, e gravidade. Beleza, então isso que é o que a gente usa para fazer o cálculo do empuxo. A questão está me perguntando sobre a relação dos impulsos, né? Quem é maior que quem. Então eu não preciso calcular nada de fato, mas eu preciso ter uma noção do seguinte: o que muda entre as esferas, né? Todas as esferas têm o mesmo tamanho, estão na água e tal, mas o que muda para fazer com que os seus impulsos sejam iguais ou diferentes, né? Para um ser maior que o outro, enfim. Então a gente tem que entender o seguinte: vamos procurar o que muda entre eles, né? A gravidade, ela não vai mudar. A gravidade é uma característica que é igual para os dois. Então a gravidade não é algo que eu vá me preocupar nessa situação. A densidade do fluido seria a densidade do fluido onde eles estão inseridos, que também eu não vou me preocupar. Por quê? Porque todos estão inseridos na água. Então eu quero que tu entenda que justamente estes dois dados aqui, ó, eles são iguais para os 3 corpos, para as 3 esferas. Eles estão sobre a mesma gravidade dentro do mesmo fluido. O que vai mudar mesmo é justamente esse dado aqui. Tá? Esse dado é bastante importante eu saber o que ele significa para eu poder analisar. Então, como eu disse para vocês, isso aqui a gente chama de volume de fluido deslocado. E o que isso significa, né? Significa o seguinte: imagina que tu tem um copo com água e tu bota dentro desse copo com água alguma coisa, por exemplo, uma colher ou um objeto, uma esfera, alguma coisa assim. O que tu vai perceber? Que tu vai perceber que o nível da água ele vai subir, né? Quando tu coloca, justamente porque o quanto desse corpo entrar na água, ele vai deslocar de água para cima. A ideia então é isso: o volume de fluido deslocado é o quanto, por exemplo, nessa situação, de água que seria deslocado por cada um dos corpos. Só que um jeito fácil de tu associar é o seguinte: é tu entender que o volume de fluido deslocado pelo corpo, ele é numericamente igual ao volume imerso do corpo. E é aí que está a jogada. Sempre que a gente quiser falar de empuxo, a gente tem que dar uma olhadinha para o quanto daquele corpo está imerso. E aí fica bem fácil a gente entender. Então a gente já entendeu que a densidade e a gravidade são iguais para os 3 corpos. Agora a gente vai dar uma olhadinha no volume imerso, tá? E aí, bom, agora fica fácil. Porque olha só, se tu olhar o isopor ele tem esse tantinho aqui, ó, de volume imerso. Isso aqui do isopor é o que ele consegue deslocar de água para receber o empuxo. Agora a esfera 2 e a esfera 3, o que vai acontecer? A esfera 2 tem tudo isso, né, de volume deslocado, e a esfera 3 também tudo isso de volume deslocado. Aí daqui a gente pode fazer 2 conclusões, tá? 2 conclusões. Primeiro, a questão me disse que todos eles têm o mesmo tamanho. Mas lembra que o que a gente tem que olhar não é o tamanho total do corpo, é o quanto ele está imerso dentro d'água.
o alumínio, que é o número 2, e o chumbo, que é o número 3, eles têm o mesmo tamanho, o mesmo volume, e eles estão totalmente submersos, totalmente para dentro d'água. Então eles deslocam a mesma quantidade de volume. Como o 2 e o 3 deslocam a mesma quantidade de volume de água, então a gente pode dizer que o empuxo sobre o 2 e o empuxo sobre o 3 é igual, porque eles estão sobre a mesma gravidade, sobre o mesmo fluido, né? A gente já tinha decidido que o DF e o G ali de cima eram iguais, e aí a gente constata que eles estão também totalmente submersos, deslocando a mesma quantidade de água nessa situação. Então os empuxos têm que ser iguais. Agora o isopor, como ele está deslocando só um tantinho, né, a quantidade de volume de fluido deslocado, volume imerso, né, do 1 é menor do que do 2 e do 3, então o que a gente pode dizer? Que o empuxo sobre ele também vai ser menor, porque é só isso que difere deles, né? É a quantidade de volume deslocado por cada um, certo? A gente tem que entender bem aqui, então está respondida a questão, né? A gente tem que entender bem aqui que a questão não está falando de peso, a questão está falando de empuxo, e quando a questão fala de empuxo, tu usa a equação do empuxo para analisar. Olhando as alternativas, então, a gente fica ali com a alternativa D para essa questão, tá? Alternativa D, que é a resposta dessa questão, então. Tá? Só um adendo aqui, chamando a atenção de vocês, se a questão estivesse falando de peso, aí obviamente a nossa análise seria diferente, porque em relação a pesos, todos eles são diferentes, onde o chumbo é muito mais pesado e o isopor é muito mais leve, né? E aí a análise seria através da equação do peso com as características da equação do peso. Tá? Então cuida bem o que a questão está perguntando e usa a equação, né, referente ali para te conseguir analisar. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!